Tudo jóia? Deixa eu colocar aqui meu timer para eu não passar do tempo que eu quero me propor. Abra sua Bíblia aí, Marcos, capítulo 2. Quem aqui está nos visitando hoje pela primeira vez? Quem aqui? Olha ali. Quem aqui? Os dois. De cá. Tem um pessoal ali, tem um pessoal aqui. Aqui tem mais gente. Sejam muito bem-vindos. Muito legal receber vocês. Muito bem-vindos, bem-vindas. Né? Espero que Deus fale com vocês. Se já não tem falado, né? Creio que já tem se revelado a vocês. E fica aí o meu convite para voltar. O meu convite, toda essa galera aí, tem uma turma aqui que anda há muito tempo já, é ativa, é fixa aqui na Terça CUT. E espero que vocês também fixem aqui com a gente e que vocês somem com a nossa comunidade aqui. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Marcos capítulo 2. Não, pastor, esses dias você já pregou em Marcos e eu vou usar Marcos de novo, olha só. Marcos, gente, é o pulo do gato pro japa aqui. Sabe por quê? Porque é o evangelho mais curto que tem. É o evangelho mais direto. Então é mais fácil da gente fazer. A gente que não é, né, igual o Zé Renato assim, que lembra tudo, lembra tudo, a Bíblia, lembra o Corão, lembra a receita de bolo, lembra tudo. Aí a gente tem que ir para uns caminhos, né, mais fáceis e tal. E eu gosto muito do evangelho de Marcos, que ele é rápido. Ele é um evangelho sinótico, fala de tudo, ele é exaustivo, mas ele é direto, ele é rápido. Né? Eu, aproveitando, momento de desabafo, né? Tá eu e meu esboço aqui, né? Vocês nunca vão ver o pastor Zé Renato com esboço. Já viram o Zé Renato com esboço? Não tem esboço, não é? Tem 7 anos que eu escuto o Zé pregar, e eu nunca vi um esboço na vida. Ele não tem nada, ele não escreve nada. Eu não sei o que acontece. Eu não sei. É assim, é impressionante, né? Como que a gente se sente burro na presença do Zé Renato. Marcos capítulo 2, verso 15, a mesa de Jesus. Né? É um texto interessantíssimo. Achando Jesus à mesa na casa de Levi, estava junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos, e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com publicano e pecador? Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Um texto conhecido de todos nós. Gosto muito dessa parte. Os sãos não precisam de médicos, e sim doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Tem um amigo meu, pastor, lá em Divinópolis, é um pastor de uma comunidade bem freestyle, bem diferente. E eu gosto muito da logomarca da igreja dele, ou da placa da igreja dele. E a placa da igreja dele, a igreja dele nem nome tem, mas ele tem um slogan. O slogan é, aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu acho que esse texto dá muito a mão com esse slogan. Aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Né? Aqui é proibida a entrada de fariseus, ou quem tem o espírito do farisaísmo. Aqui é proibida a entrada daqueles que são legalistas. Aqui é proibida a entrada das pessoas que se auto-justificam. É mais ou menos por aí. Bom, o Antigo Testamento, e aqui eu quero compartilhar um pouco sobre a figura de Jesus, e Jesus, a figura pastoral, mas acima de tudo a figura humana de Jesus, e as ações de Jesus na história. Jesus agiu na minha história, e por agir na minha história, ele mudou a minha vida. Creio que Jesus agiu na sua história, e por agir na sua história, ele mudou a sua vida. E isso é um processo contínuo. Todas as vezes que ceiamos, anunciamos a intervenção de Jesus na nossa história. Amém? E a partir disso,
eu, às vezes, lendo, eu gosto muito do Antigo Testamento, sou professor de Antigo Testamento, e às vezes, lendo o Antigo Testamento, eu fico injuriado como que o Antigo Testamento, ou como que os judeus do Novo Testamento, mas que têm a sua raiz religiosa no Antigo Testamento, não conseguiram discernir, não conseguiram digerir Jesus como o Messias prometido. Como que eles não pegaram? Porque os sinais eram muito evidentes. Enfim, quando você está no Antigo Testamento, e você encerra a história bíblica ali no tempo de Esther, ali no tempo do pós-exílio, com Neemias, com Esdras, com Zorobabel, e aqui eu não estou falando do Antigo Testamento em forma cronológica, porque o último livro é Malaquias, mas estou falando de história. Quando você encerra o cânon do Antigo Testamento, com essa turma do pós-exílio, você não tem institucionalização da religião judaica. Você tem pacto, você tem aliança, ok? Deus não é um Deus que fez um pacto e se aliançou conosco, mas antes de tudo com Israel. Então você tem pacto, você tem amor, você tem graça, você tem aliança, você tem o pacote completo. E aí quando a gente entra, o último profeta, João, quando você entra no Marcos, quando você entra no Lucas, quando você entra nos Evangelhos, você se depara com escolas judaicas, é ou não é? Fariseus, saduceus, quem mais? Zelotes, samaritanos, quem mais? Escribas, é um bocado de gente. Escola, a religião judaica sistematizada, institucionalizada. É assim que tem que pensar, a interpretação da lei deve ser dada dessa forma, é assim que é a verdade. Então o Antigo Testamento, ele termina sem isso e começa o Novo Testamento com isso. Começa o Novo Testamento com a institucionalização, com essa religião, ou melhor, essa religiosidade fria, rígida, essa estrutura fechada, dogmatizada, não tem diálogo, discursos fechados, não tem conversa, tem imposição, é assim, e pronto. Por quê? Porque eu estou falando que é. Porque eu estou aqui na frente, porque eu estou com o microfone, porque eu sou japonês e é assim. Não é? A imposição, não é verdade? Isso é o dogma. Não abre-se para o diálogo, não abre-se para a relação, não abre-se para movimento. Tudo é extremamente enrijecido. E aí, quando você chega no Novo Testamento, você tem o reino de Deus. Se você voltar aqui um capítulo, na verdade, alguns versículos, você vai ver Jesus dizendo: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está no meio de vós. Semana passada, eu e o pastor Zé Renato fizemos uma pregação interativa, dinâmica. Ele subia, eu subia, ele subia, eu subia, e a gente estava falando do reino de Deus, a partir de Romanos, de sinais do reino de Deus, a partir de Romanos 14, porque o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça e de alegria no Espírito Santo. Sinais. Então, quando Jesus chega, presta atenção aqui, olha aqui, Jesus fala assim: chegou o reino de Deus. Todos aqueles apontamentos, todas aquelas direções, aquelas migalhas, já leram João e Maria? A historinha dos pãozinhos, a migalha, e vai e tal. É uma migalha, é um caminho. Todos aqueles pãezinhos que estão no caminho, chegou. O reino de Deus. Tem reino de Deus no Antigo Testamento, pastor? Não.
Não tem reino de Deus. Tem reinado de Deus. É diferente. E num reinado, você tem os súditos, é ou não é? Israel. Volto aqui a falar de Israel. Quem são os súditos nesse reinado de Deus? Israel. Mas agora é reino de Deus. Não é mais reinado de Deus, agora é reino de Deus. E Jesus, quando ele disse é chegado o reino de Deus, ele trouxe consigo a ressignificação da história. Não é? Ele dá valor, ele muda a estrutura, ele dá outro valor, ele completa os valores, ele ressignifica a história. Ele vence a morte. Tem gente que acha que o Satanás é o problema de Jesus, né? O Satanás nunca foi problema para Jesus, gente. Satanás é problema para a gente. A gente que gosta do Satanás. Quer dizer, eu não gosto, mas tem muita gente que gosta. É ou não é? Tem pastor aí fora que se você tirar o Satanás da história, ele perde o ministério, porque ele não sabe falar de outra coisa. Ele só sabe falar do Satanás, é ou não é? É amarra Satanás, é puxa Satanás, é entrevista Satanás, qual que é o seu nome, como que você chama, que time que você torce, é ou não é? É uns negócios curiosos, não é? É o Satanás. Se tirar o Satanás da história, acaba o ministério do cara, não sabe falar o que é redenção, o que é Jesus, o que é teologia da cruz, não sabe nada não. Por quê? Porque Satanás é um problema nosso. A gente criou esse Deus, essa divindade. Pelo menos, ele é uma realidade? Ele é uma realidade, mas não nesse poder todo. Onipotência é um atributo de Deus. Satanás é criatura. Eu gosto muito de Lutero, quando vai dizer que Satanás é um cão na coleira de Deus. Na hora que Deus quer soltar, ele solta. Na hora que ele quer prender, ele prende. E por aí vai. Satanás é criatura com criatura. É problema nosso. O Criador não tem nada com isso. O grande desafio do ministério público de Jesus era vencer a morte. A morte. A inauguração do Gênesis 13, a morte. Essa corrupção da realidade, a morte. Esse efeito da morte. Aí era o problema. E Jesus o fez. E quando Jesus o faz, Jesus está dizendo assim, eu sou o Senhor da criação. O reino de Deus está com vocês, eu sou o Senhor. Então eu tenho o direito de reinar. Então, o direito é real, mas ele ainda não é de fato. Então hoje, a gente vive duas realidades. A realidade do reino de Deus, amém? Tanto que a gente pode viver sinais, sinalizar isso na nossa geração. Então a gente pode viver essa evidência do reino de Deus. O reino de Deus está no meio de nós. Mas, em contrapartida, a gente vive num mundo caído. A realidade do mal está aí. Não é? Quem que tem sofrimento aí, gente? Tem ou não tem? É a realidade. Então, ele tem direito, ele é rei por direito, mas ainda não é de fato. Pastor, dá um exemplo. O Neymar. O Neymar. O cara está lá na conversa, numa sacanagem danada, aí no meio da conversa manda um louvor. Ai, é impressionante, olha. No meio, vocês viram isso? Está lá no trem mais esquisito, pega para cá, vou te lamber, vou te fazer não sei o quê, vou te pegar. E aí lá no meio ele manda uma lume ao pídio. Está vendo os sinais do anti-reino também? Né? Vê uma historinha de saudade do que a gente não viveu ainda. O que é isso? Que é isso? Se não tivesse dinheiro, não pegava nem gripe, gente. Se não tivesse dinheiro, não pegava nem gripe. Com uma conversa dessa, saudade do que a gente não viveu ainda, me ajuda, né? Então, é evidente o reino de Deus, mas também é evidente o anti-reino. É a doutrina do já é e ainda não. Já é o reino de Deus? Já, mas ainda não. Já somos salvos? Já, mas ainda não. Acho que isso na boca de Paulo virou, enquanto esse corpo corruptível não se revestir de incorruptibilidade, enquanto essa alma mortal não se revestir de imortalidade, já é e ainda não. Está entendendo?
O mundo jaz no maligno. O mal é uma realidade, o sofrimento é uma realidade. Em Jó, eu gosto muito de Jó. Capítulo 1, se eu não me engano, verso 7, é um diálogo. Criador, criatura. Deus vira, como, né, Deus dando uma de... Se revelando ali, ele se revela na sua onisciência, ele vai se revelar usando um meio para a gente entender, ele vai no diálogo e fala assim, Satanás, de onde você vem? De onde você vem? E aí Satanás, eu venho da terra. Eu estou rodeando. Ou seja, o texto está dizendo o quê? Eu tenho algum poder. Então a gente vive essa realidade. A gente vive a realidade do reino inaugurado por Jesus, mas a gente vive a realidade também do anti-reino, inaugurado pela gente. Será que cabe dizer isso? Porque foi a gente que desobedeceu no Éden? Será que cabe? Acho que cabe. Será que a gente tem poder de inaugurar alguma coisa? Aqui talvez eu cometa uma heresia. Mas inaugurado pela gente, a gente que desobedeceu. Então, conciliar essas realidades é uma tarefa um tanto quanto difícil. E os judeus, quando veem Jesus à mesa com pecadores, eles têm essa dificuldade também. A nossa dificuldade é de conciliar realidades. Ok? A dificuldade deles era de conciliar Jesus como Messias. Ou melhor, conciliar não, aceitar Jesus como Messias. Porque o judeu, para ele, a história é rígida. Olha isso aqui, escuta isso que eu vou te dizer. A concepção para o judeu é de um Deus rígido, de um Deus inamovível, de um Deus estático, de um Deus imóvel, de um Deus rígido, onde é o homem que se tem que ir até Deus, e vai até Deus mediante a prática da lei. Deus é fixo, ele é imutável, mas a perspectiva da imutabilidade, segundo o judaísmo, é de um Deus rígido, imutável, não apenas no seu caráter, mas de forma ontológica, ou seja, com todo o seu ser. Todo o seu ser. É um Deus que, para ter relação com Ele, para conhecê-lo, é o homem que tem que se movimentar. É o homem que tem que ir em direção. E repito, segundo o Velho Testamento, essa direção, essa ida, esse movimento é mediante o cumprimento da lei. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente se depara com esse texto, a gente vê Jesus numa mesa, e no meio, ao redor da mesa, tinha um monte de gente ruim. Samaritano, publicano, corintiano, atleticano, tudo esse tipo de gente. Americano, né? Americano, eu sou americano. Existem, né? Existem. Gente ruim, pecadores, toda espécie de pecador. E é interessante que essa mesa, o movimento, quem está se movimentando aqui é Jesus. Quem está chamando para a mesa aqui é Jesus. Quem está escandalizando a rigidez é Jesus. É Jesus que está assim, olha, eu que estou agindo. A iniciação nessa relação é minha. É eu que vou de encontro. Aceitar isso para o judeu é muito complicado. Jesus, por exemplo, em Lucas 4, ele é rejeitado na cidade dele, no povo dele, em Nazaré. Depois você lê lá em Lucas capítulo 4. O texto diz que Jesus vai para a sinagoga. Existia o templo em Jerusalém. Nas outras cidades, mais longe, o que tinha? Tinha sinagoga. Tinha um livro da lei lá e tinha toda a liturgia da sinagoga. Então Jesus, com a galera do futebol, com a galera do McDonald's, a galera da escola, a galera da faculdade, a galera que cresceu, conhecido, todo mundo sabia. Olha ali o filho do Zé. Olha o filho da Dona Maria lá. Olha o irmão do Tiago. Olha lá o irmão do Judas.
Tem 4 Judas. Um dos Judas que tem na Bíblia é irmão de Jesus. Olha lá! Aí o texto diz que Jesus entra na sinagoga, pega o livro do Isaías. A gente conhece essa parte como Isaías 61. E ele começa a ler. E ele diz assim: eis que o Senhor me ungiu para pregar a boa nova aos pobres, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para pregar liberdade aos cativos, para oferecer libertação a todos os aprisionados. Eis que o Senhor me ungiu. O texto diz que eles expulsam Jesus da sinagoga. Quem? A galera chegada dele. Porque o que está em jogo aqui é reconhecer Jesus como Messias. A dificuldade para o judeu é reconhecer Jesus como Messias. Os judeus esperavam sinais. Vocês conhecem os sinais. Restauração do templo. Né? O templo que eles tinham não eram as medidas do templo de Salomão. Salomão lá, o egocêntrico, o todo-poderoso, o que aumentou o imposto, o que teve 1000 mulheres. Quem é Neymar perto do Salomão? É ou não é? Quem é MC Catra perto do Salomão? É ou não é? Quem é a Anitta perto do... O que chega mais perto é a Anitta, é ou não é? Do Salomão. O cara que fez o que fez. Então, um dos sinais é que o Messias ia libertar eles de Roma, restituição política, restituição religiosa, restituição espiritual, porque iam haver ressurreições visíveis. Aí chega Jesus falando, é chegado o reino de Deus, e eu estou na mesa, sentado com um monte de pecador. Os caras tinham dificuldade de ver Jesus como Messias. A grande dificuldade dos judeus está relacionada ao dinamismo de Jesus. Porque Jesus está em constante movimento, ele é dinâmico. O reino que Jesus inaugura é um reino de busca, é um reino de mesa. E aí, quando você coloca a lei com a reinterpretação ou ressignificação de Jesus, isso é escandaloso. A lei dizia para não sentar na roda dos escarnecedores. Salmo 1, é ou não é? Não se assente na roda dos escarnecedores. E o que Jesus estava fazendo? Onde que ele estava? Na roda dos escarnecedores. E aí Jesus dá uma mensagem para eles. E a mensagem de Jesus é uma mensagem de ressignificação de valores, de releitura, de ler o Antigo Testamento à luz do movimento, não à luz da estática. E nem da estética. Nem da estática, nem da estética. Porque Jesus está dizendo para eles assim: então vocês não podem sentar em lugar nenhum, porque todos nós somos escarnecedores. Todos nós somos pecadores, não tem um justo sequer. Essa mesa aqui é mesa de escarnecedor, então me mostra uma mesa que não é. O Messias, ele não veio para quem é são, ele veio para a roda de escarnecedor mesmo. Chegou o momento da história da gente reler os mandamentos de outra forma, galera. Eu cheguei. Não tem mais lógica se apegar à lei. Eu cheguei, eu estou no meio de vocês. Não tem lógica. Olha eu aí. Então não tem mais mesa de escarnecedor. Tem mesa do reino. Agora a mesa, a ênfase não é mais se é escarnecedor, se é ímpio ou se é justo. A lógica da mesa agora é que o pão é nosso, porque o Pai é nosso. É isso. Jesus está se mostrando dinâmico. Jesus está se mostrando em movimento. Jesus está partindo pão. Jesus está dialogando. Jesus não está dogmatizando. Jesus não está estático. Jesus é móvel.
Houve uma grande briga, né, Pedro? Uma grande briga na história. Briga não, essa é uma força de expressão. Entre Agostinho e Atanásio. Ambos consideravam a doutrina da imutabilidade de Deus, mas Deus, para Agostinho, era um ser imutável e estático. Deus ia agir na história da mesma forma sempre. Se Deus trouxe juízo para X na história aqui, vai trazer o mesmo juízo X na história ali. Para Atanásio, um grande pai da igreja, que nos deixou o credo de Atanásio, uma grande confissão de fé da igreja como um todo, para Atanásio, Deus é imutável, mas ele não é inamovível. Deus se move. Deus se relaciona. E Deus se move porque a história muda. E se a história muda, então Deus também, apesar de ser imutável, ele vai mudar, ele vai agir de forma diferente a partir da história. Deus vai tratar na individualidade, Deus vai sair ao seu encontro, ao meu encontro. Acho que, e aqui eu já estou finalizando, acho que Lucas 15 deixa isso bem claro para a gente. Desse Jesus em movimento, desse Jesus indo ao nosso encontro, desse Jesus disposto a nos achar, desse Jesus disposto a nos convidar para a mesa. Porque no Lucas 15 é a história das 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos filhos perdidos. O Lucas 15, você tem um homem que tem 100 ovelhas e uma das ovelhas se perde. E ela se perde lá fora. Então, o pastor da ovelha vai lá fora buscar a ovelha. Olha o movimento. Ele tem 100 aqui, 99 ficam aqui, mas ele acha prudente buscar uma lá fora. Parábola das 100 ovelhas. A segunda parábola é uma mulher que tem quantas dracmas, gente? Não sei. Esse número aí. 10 dracmas. Perde quantas dracmas? Perde uma. Onde que ela perde? Dentro. Ela vai buscar dentro. Não é fora. A preocupação aqui é de buscar dentro. Dentro da onde? Dentro da igreja, talvez. Porque Deus não é imóvel. Deus se move. Se move fora, mas também pode se mover aqui dentro. Dentro da estrutura. Dentro da religião. Dentro do nosso farisaísmo. Dentro da ética, sabe? Porque esse negócio de estar numa conversa bem assim, maldizente, mandar um louvor no meio, é típico de quem está dentro. Que acha que está dentro. E acha que está dentro porque faz coisas que os que estão dentro fazem. E porque faz aquilo que os que estão dentro fazem, acha que está dentro. Mas Jesus é aquele que vai buscar aqueles que estão dentro também. E Jesus busca um monte de gente que está dentro de culto, que está dentro de célula, que está dentro de igreja, que nasceu em igreja, que está dentro. Ele busca quem está fora, mas ele também busca quem está dentro. E aí tem a parábola final, que é de quem está fora e quem está dentro, porque é 2 filhos que estão perdidos, não é um que está perdido, é 2 que está perdido. E um se perde lá fora e um se perde dentro. Não é? E é legal que a ação aqui, a ação na parábola dos 2 filhos, ela me chama a atenção. Porque o pai, a ação do pai na parábola dos 2 meninos é de espera, mas é uma ação. E o texto vai me inclinar, vai me fazer suspeitar que o pai todos os dias estava esperando lá no portão, à espera do filho.
Ele está esperando, Ele está agindo. Deus, Ele é imutável. Ele age com propósito. Ele é Senhor da história. Mas Ele também está dentro da história. Da minha história. Da sua história. Ele é transcendente, mas Ele também faz questão de participar da nossa história. Ele vai buscar lá fora, mas Ele também busca aqui dentro. Ele busca aqui dentro. Ele busca um monte de gente que ainda não conheceu, mas Ele nos busca todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia é uma novidade, todo dia uma busca nova, todo dia é uma ação redentiva do Senhor, todo dia é uma novidade da cruz, todo dia o cálice tem um significado novo, todo dia. Por quê? Porque o que o judeu não entendia deve ser claro para a gente. Ele se move. Ele se move no nosso meio. Ele se move dentro de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus por isso? Falta ainda 9 minutos pelo tempo que eu me propus, e eu gostaria de gastá-los em oração com você. Porque Ele se move. Há um texto muito legal que a gente aprende desde cedo na escola bíblica, é que Ele está à porta e bate. É ou não é? Gente, como que alguém imutável, que não se move, pode estar à porta batendo? Não é? É meio incompreensível. O reino de Deus, a todos os dias, Ele está à nossa porta batendo. Batendo, batendo. E é interessante que aí eu tenho para mim, é uma suspeita minha, que essa porta é a nossa consciência. Que Jesus todo dia Ele está... Consciência! Porque o Evangelho é questão de consciência, o Evangelho não é questão de rigidez de lei. Faça isso, não faça isso. Consciência! Haja assim, porque isso é valor do reino de Deus. Consciência! Não cabe mais machismo. Consciência. Não cabe mais feminismo. Consciência, o que cabe é humanidade. Considere o outro. Consciência. Você vai respeitar mais velho, vai respeitar pai e mãe, vai respeitar a autoridade, não é porque a lei está mandando. A gente tem lei, gente, estatuto do idoso. A nossa sociedade carece tanto de consciência que a gente precisa de uma lei, uma cacetada de artigo, para nos ensinar a respeitar idoso. Aí o Evangelho está aqui, os valores do reino. Qual reino? O reino de Deus. Que Deus? Esse Jesus. Que Jesus? O Jesus da mesa. Que mesa? A mesa da comunhão. De quem? Dos pecadores. É esse Jesus que está. Consciência. Eis que eu estou à porta. Transformação do entendimento. Transformação do entendimento. Não dá para experimentar o propósito de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se não for pela consciência. Porque pela lei não dá, não cabe. Não conversam. Dogmatização não dá mais. Isso aí ficou na medievalidade. Isso é teologia medieval. Não conversa mais com a sociedade do Jobs. Com a sociedade do transcendente, com a sociedade que não dá pluralidade, porque é consciência. E Jesus está. Jesus está batendo em consciências aí agora, eu creio. E porque Ele está em movimento e está batendo em consciências aí agora, eu quero te convidar a ficar em pé e a gente vai orar. Para que a gente saia daqui hoje mais maduro,
entendidos de que Ele nos tirou desse reino, dessa realidade que eu disse no início, das trevas, e nos transportou para essa outra realidade do já é, mas ainda não, mas já é. Mas já é.